Salve, salve galera, professor Walter Cunha na área, de volta com mais um Pegadinha da Semana. Pegadinha da Semana, o primeiro de 2016. Eu estava de férias lá em Fortaleza, curtindo uma praia, descansando dessa correria, mas agora retorno ao meu compromisso de trazer para vocês, pelo menos uma vez por semana, uma questão de redes que suscitou algum debate, que suscitou alguma pegadinha ou algum detalhe que eu queira mostrar especificamente para os senhores. O tema da pegadinha de hoje é ICMP, o Protocolo de Controle da Internet. Tudo bem? Primeira novidade da série de pegadinhas 2016, eu vou trazer a seção de avisos importantes. Quando eu tiver algum aviso de alguma coisa importante que está acontecendo lá no Prova de TI, sobre as nossas aulas, sobre os cursos presenciais, etc., eu vou colocar aqui nessa sessão antes de apresentar propriamente a pegadinha, tá? Hoje eu tenho dois avisos. Primeiro é, a minha parte de 10 módulos de redes foi concluída. Você que está me acompanhando desde o ano passado, sabe que eu concluí os 10 módulos. Demorou, mas saiu. Então, se você for lá nesse link, clicar, você vai ver lá meus 10 módulos. Se você for lá direto pelo Prova de TI, vai lá em Professores, Walter Cunha está lá, meus 10 módulos, beleza? Walter, esses 10 módulos cobrem tudo de rede? Não, né, pessoal? Porque, como vocês sabem, eu divido a matéria, a disciplina com o professor Rafael Barão. A minha parte é a espinha dorsal do curso de redes. E aí o Rafael Barão aprofunda mais alguns protocolos. Por exemplo, e-mail, por exemplo, roteamento, por exemplo, gerência de redes. Tá bom? Mas a espinha dorsal do curso de redes está lá. Beleza? E ao concluir, como prometido, eu já vou dar início à regravação da versão 2 do curso. Ah, Walter, quer dizer que eu não vou mais comprar, não vale mais a pena comprar os cursos que estão lá? Vale, né, pessoal? Porque, como vocês sabem, é um processo demorado, vai ser lançado módulo a módulo. Então, principalmente os últimos módulos, eles estão mais do que atualizados, tá? Eu vou começar pelo primeiro módulo, mas isso vai demorar um pouquinho. A previsão é de sair, né, lá para final de março, começo de abril. Beleza? Então, o primeiro aviso é esse, né? Concluir a primeira versão do curso e já vou partir para atualizar o curso e gravar a segunda versão. Outro aviso importantíssimo é o lançamento da turma GAT3 lá do Múltiplos Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o Múltiplos Rio de Janeiro é um curso aí pioneiro, né, na área de TI presencial lá no Rio de Janeiro, e ele faz sempre uma parceria com o Prova de TI para lançar o GAT, né, o Grupo Avançado de Tecnologia da Informação. Então ele leva alguns professores, né, principalmente eu, Gustavo Vilar, o Rafael Barão e alguns outros professores convidados. A gente vai lá no Rio de Janeiro e dá uma troca de experiência com os alunos lá que fazem parte, né, do curso Múltiplos. Tudo bem? O GAT 1 foi um sucesso, teve o GAT 2 e agora a gente retorna com o GAT 3. Previsão de início aí em março de 2016. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos à nossa questãozinha de hoje. FCC TRF 3 2014. Em um modelo TCP/IP de 4 camadas, os protocolos ICMP, UDP, SNMP e DNS se situam correta e respectivamente nas camadas. Beleza? Eu vou ler de novo. A leitura fria ainda, né? Sem nenhum detalhe para dar uma dica para você acertar. Só para você internalizar. A gente vai dar aquele tempo, né, regulamentar para você pensar e marcar aí na sua casa. E depois a gente volta com os comentários. Tudo bem? Essa sempre foi a regra vitoriosa aqui da pegadinha, tá? Então vamos lá. Em um modelo TCP/IP de 4 camadas, os protocolos ICMP, UDP, SNMP e DNS se situam correta e respectivamente, ou seja, a ordem vai fazer sentido, nas camadas. Beleza? Então eu vou dar o tempo para você, você vai pensar, e aí se você quiser pausa o vídeo aí em casa, né? Vai marcar, mais uma vez marcado, não pode mais alterar, tudo bem? Aí arque com as consequências, né? Ou ganhou o ponto, ou perdeu o ponto aí na sua cabeça. Beleza? Vamos lá? Marcando. Marcou? Não pode mais trocar, hein, pessoal?
Então vamos agora, tá, a nossa análise, como já é a praxe, beleza? Questãozinha aí de Tribunal Federal, tá? FCC dominante, 2014, uma questão bem recente. Essa questão foi escolhida porque causou uma thread razoável lá na rede social itinerante. O link da rede vai estar aí no final das transparências. Então eu resolvi trazê-la para cá para a gente poder discutir, tudo bem? Uma coisa legal dessa questão, pessoal, é que ele já elimina um problema clássico, né? Que é o que? Quantas camadas tem um modelo TCP/IP? Lá no nosso curso de redes a gente vê que é polêmico, né? Existem bibliografias, né, que corroboram com 4 camadas, que é a minha corrente, tá? Eu concordo com 4 camadas, e tem outra bibliografia, outra corrente que fala que são 5, tá bom? Mas ele sai da Celeb e fala, ó, são 4 camadas, é um modelo de 4 camadas. E aí quando ele fala modelo de 4 camadas, quem está estudando com a gente já sabe que tem algumas palavras-chave, né, que você vai poder utilizar, tudo bem? E aí ele cita 4 protocolos. Ele fala do ICMP, que é o protocolo de controle da internet, o UDP, né, que é o protocolo sem conexão e sem confirmação da pilha TCP/IP da camada de transporte, né, o SNMP, a parte de gerenciamento de redes, vai ser gravada lá pelo Rafael Barão, e o DNS, tá, que a gente viu na parte de protocolo de aplicação do nosso curso, tá bom? E aí ele pergunta, onde está cada um desses protocolos? Então vamos lá, vamos da direita para a esquerda, né, para poder a gente não dar uma dica logo. Então vamos lá. O DNS, pessoal. O DNS tem para onde correr, né, pessoal? Ele é o que? A aplicação. DNS é a aplicação, tanto que a gente viu ele no módulo de quê, pessoal? No módulo de aplicação. Então a gente viu os 3 principais protocolos estruturais, né? Então foi lá o que? O DNS, o DHCP, tá? E viu o LDAP, né, que seriam 3 protocolos que eu chamo aí de infraestruturais, tudo bem? Ou protocolos, vamos dizer assim, utilitários, ou seja, ele serve outros protocolos, tá? O usuário não tem interação direta com ele, tá? Pelo menos consciente. Então tá lá, se o DNS é a aplicação, então a gente mata aqui a B, né, que está dizendo que é a apresentação, a A está no páreo, a C, transporte, rodou, né? A D, aplicação está no páreo, e a E, transporte, rodou. Beleza? Vamos para o próximo, SNMP. Pessoal, SNMP também, aplicação. Volta, como é que você sabe que é aplicação? Pessoal, teve porta, aplicação. Teve porta, aplicação. Teve porta, aplicação. Principalmente ainda porque a gente está falando do TCP/IP, né? Ou seja, passou de transporte, tem que ser aplicação. Então, se tem porta, é aplicação. DNS, qual é a porta, hein, pessoal? 53. O SNMP, porta 16162. Ah, Walter, eu não sei essas portas. Vai lá no curso que você vai saber. Beleza? Então, o SNMP é aplicação, pessoal. Então, vamos ver aqui, ó. Então, vamos lá. Acesso à rede já está fora, mas já está fora também por causa da apresentação. Internet está fora porque a aplicação. Transporte está fora. E aí a gente fica aqui, matou aqui todas, né? Porque essa aqui, embora esteja correta, matou aqui, a gente tem que ficar com a A, beleza? Mas vamos continuar a análise, tá? UDP, pessoal. UDP é protocolo padrão, né, da camada de quem, pessoal? Da camada de transporte, tá? Protocolo não orientado à conexão e sem confirmação, fazendo contraponto aí com o TCP, tá? A gente sabe que tem outro protocolo lá, né? O SCTP, mas ele não é tão propagado, tá? Então vamos lá. Transporte. A está dentro. A B está fora, mas já estava fora também porque não é internet. A C está fora, internet. A D estaria dentro, mas já está fora aqui por causa de transporte. O acesso à rede também roda, beleza? E aí vem o ICMP. Ah, Val, ICMP vai ser transporte, né? Porque é a A, né? Então, eu não tenho mais o que me preocupar. Mas vamos ver quais são as alternativas, né? Ele fala assim, ó, acesso à rede, tá? Que seria a primeira camada, né, no modelo de 4, né, seria acesso à rede ou network access, né, ou simplesmente rede. Tá? Então, eu tenho acesso à rede, rede ou network access. Tá? Desses 3 termos aí estão dentro. A aplicação não vai também, né? Acesso à rede aqui embaixo e aqui embaixo internet. E aí, pessoal?
onde fica o ICMP, tá? Pessoal, é o seguinte, o ICMP, ele é um protocolo aí que a gente chama ele um pouquinho de patológico, né? Porque, principalmente, ele está na camada de internet, tá? Ou seja, naquela camadazinha onde fica o IP. E aí um aluno argumentou, Walter, mas o ICMP ele é encapsulado, né, pelo IP. Portanto, ele deveria estar na camada de transporte. Não necessariamente, né, pessoal? Isso daí, no encapsulamento, é só onde? Nas condições normais de temperatura e pressão. Mas existe encapsulamento patológico, ou seja, eu posso encapsular um protocolo com outro da mesma camada. E mais, eu posso inverter o encapsulamento. Eu posso pegar e encapsular um protocolo de uma camada inferior numa camada superior. Por exemplo, os protocolos iSCSI, né? Eu pego um protocolo da camada de rede, de hardware de acesso à rede e encapsulo lá em cima, né? O MOIP, né? Modem over IP, né? Então eu estou invertendo. E no caso do IPsec, eu encapsulo, por exemplo, o IP, né, dentro do IPsec. Os dois são da mesma camada de rede. Então, essa regra, né, de encapsulamento só vale para as condições normais de temperatura e pressão. E não é o caso do CMP, ele é patológico. Ah, Walter, mas ele é só rede mesmo, ele é puro. Né? Ele é só da camada de rede de internet, no caso, né, que a gente está falando da de 4 camadas. Ele é só da camada onde está o IP? Não, pessoal. Se a gente vê um desenhozinho bom que eu vou apresentar logo em seguida, né, você vai ver que ele tem um pezinho aonde? Na camada de transporte, com certeza. Ele tem um pezinho lá. Mas veja bem, se você tiver que escolher entre os dois, você vai sempre escolher internet, tá? Agora, se ele dissesse assim, a internet e transporte, também, né? Você estaria com os dois, né? O ARP é o contrário, né? O ARP ele fica lá na camada de internet também, mas ele tem um pezinho não na camada de transporte, mas na camada de enlace, no caso aqui seria Network Access. Né? Então, você tem esses protocolos, né? Mas se você tiver que escolher entre os dois, você vai escolher a camada de internet. Mas, Valdo, se eu escolhesse a camada de internet aqui, eu ferraria com o resto. E aí, pessoal, é aquela coisa, né? A ferro e fogo, essa questão deveria ter sido anulada. Porque a corrente majoritária fala o seguinte, ó, ICMP é internet. Mas, bicho, você está na hora da prova. Tem que marcar alguma coisa. Veja que essa aqui, que é a única que tem internet aqui embaixo, ela tem 3 erros. Né? E essa aqui teria uma inconsistência, né? Mas como a gente sabe que poderia ser de transporte também, é a melhor resposta que a gente tem, tá? Então, mesmo sabendo que eu deveria marcar a internet, eu sei que ele tem um pezinho no transporte. Walter, por que eu sei que ele tem um pezinho no transporte, pessoal? Porque eu consigo dar ping estendido. O ping estendido eu consigo escolher a porta. Ou seja, eu consigo acionar, né, algo da camada de transporte que seria quem? As portas. Eu consigo dar ping direto na porta 80 HTTP, né, com o ping estendido. Beleza? Por isso que ele tem um pezinho ali na camada de transporte. Bom, se eu não tenho internet e ele não está contrapondo internet com transporte, veja que ele não está dizendo assim, ou é internet ou é transporte. O internet já morreu, porque a alternativa está fora. Se ele tivesse comparando os dois, eu escolhi a internet. Mas como eu não tenho mais opção de comparação, o jeito, bicho, é eu engolir seco e vai ser transporte. Ah, Valdo, essa questão era passivo de recurso. Beleza, marca essa e depois, se a banca não anular ou anular, ou mudar a questão, você entra com recurso. Mas nesse caso, ou você ganha, ou a galera depois entra para melar, né? Para melar o recurso e você, no mínimo, vai ficar com os mesmos pontos da galera. Mas você marca, pessoal. Pessoal, não faça o que eu fiz, né? Quando eu fui fazer a prova de 2004 da PF, eu vi que uma questão estava errada e simplesmente não marquei, né? Eu sabia que a questão estava errada, como essa, né? Ela tem uma inconsistência, né? Ela tem, pelo menos, né, algo muito estranho, tá? Mas eu tenho saída, eu vou marcar, não deixe de marcar, depois eu entro com recurso, a banca, não, vamos marcar, depois a gente entra com recurso. Vamos bater agora com o gabarito oficial aqui, tá? Tá lá, ó, o gabarito oficial foi A, tá? Mas a questão, na minha opinião, deveria ter sido anulada. Mas o concurseiro safo marcou A, tá? Ele marcou A. E aí é aquela coisa, se a banca não anulou, ele ganhou ponto. Se a banca não anulou, aí ele perdeu, vamos dizer assim, porque ele sabia muito, né? Acabou se nivelando por baixo, mas ele também não ficou longe da galera, tá bom?
essa questão deveria ter sido anulada, deveria ter sido aqui internet e não transporte. Mas, como ele também tem um pezinho no transporte, vai ser marcado desse jeito, vai ser a A, tá? Vamos ver agora uma transparência que esclarece isso. Tá aqui, ó, uma transparência sóbria, né? Uma transparência de nível avançado. Você já vê aqui, né, que aquelas divisórias, né, que bate bem bonitinho quando você está estudando informática básica, introdução à rede, não bate mais, ó. A fronteira, né, da aplicação do OSI em relação à fronteira da aplicação do TCP/IP, ela não é coincidente, não é tão coincidente. Vejam que existe uma certa interseção entre os modelos, mas ela não é plena, tá, pessoal? Isso aqui é um modelo sóbrio, né? Um modelo já avançado. E se a gente for ver, olha onde é que está o ICMP aqui, ó, pessoal. Olha onde é que está o ICMP aqui, ó. Vamos pegar aqui o vermelhinho, ele está entre as duas camadas, né? Essa transparência, pessoal, ela é inclusive da própria Cisco, tá? O próprio fabricante lá. E olha onde é que está o ARP/ARP que eu falei para vocês, tá? Então, Walter, mas nesse caso então estaria certo. Pessoal, é aquela coisa, né? Se eu tiver que escolher entre os dois, eu escolho internet, certo? Ou internet work, como ele está falando aqui agora, que seria o termo em inglês. Mas, como não tinha, vou ficar com transporte mesmo. Mas a corrente majoritária fala o seguinte: tiver que escolher, coloca internet. Por que eu estou sendo bem enfático nisso? Porque o cara vai ver que marcou A, a banca não mudou, aí ele vai pensar: ah, mas isso é jurisprudência de banca. Então, a partir de agora, ICMP é transporte. E não é. Tá? Isso aí o cara da banca deve ter papado mosca ou ele quis explorar aí o limite do aceitável, né? Mas não façam isso, tá? Por isso que eu estou sendo bem enfático nessa questão, beleza? Aqui de brinde aí para vocês, né? Seguem as principais mensagens, né, trocadas pelo ICMP, né, o protocolo de controle, tá? E aí, isso aqui você vê aonde, hein? Na hora que eu abro lá o command, né, e começa a dar ping, né, em alguns IPs aí pela internet, eu vou ter esse tipo de resposta, tá? Esse aqui é o tipo de transparência que você deve imprimir, né, junto com a anterior, claro, e colocar lá, né, na sua mesinha de estudo, né, bem visível, para que você passe a internalizar, né, para que você não precise decorar e sim internalizar. Isso cai em prova de concurso, sim, tá bom? Por fim, né, aqui os nossos links tradicionais, né, do Prova de TI, da rede social itinerante, lista de discussão em TIMAST e o meu blog, onde fica o hub de tudo que eu estou fazendo, inclusive essa mesma aula aqui. Beleza? Por fim, obrigado, pessoal. Esse aqui se estendeu um pouco mais, né, porque essa questão aí pode causar um dano na comunidade, ou seja, se o cara começar a raciocinar que isso que o cara da banca colocou e tentar reproduzir em outras provas, ele vai se ferrar, né? Por isso que demorou um pouco mais, né? Normalmente é um pouco menor. E agradeço aos senhores por esta audiência, tá? Por favor, comentem aí embaixo, né? Seja se você estiver acessando pelo próprio Prova de TI, seja você acessando direto pelo YouTube, comenta. E você pode também, né, através do meu perfil da rede itinerante, me mandar exemplos de questões, né, que tem alguma capciosidade para que eu possa comentar. E os devidos créditos serão colocados aqui no ar, beleza? Então, tchau, um abraço e até a próxima.